Soberano, divino, eterno, perfeito e magnífico Deus, onipotente, onisciente e onipresente. Aqui, Senhor, tenho eu, mais uma vez, ó Pai querido, santo e justo, a oportunidade de dar a minha contribuição. E aqui diante, Senhor, da oração, eu desejo trazer aos altos céus uma intervenção por toda a minha vida, ao qual opero a salvação, bem como também pela vida daqueles, ó Deus, ao qual foram alvejados e encontram-se em situações em que só o Deus de Abraão, Isaque, o Deus de Jacó, na pessoa de Jesus Cristo, que do onipotente Espírito Santo podem trazer a devida anulação, a devida suspensão de todos e quaisquer que sejam os agentes, ó Deus, intrusos ao qual lançaram, ó Deus, os devidos vícios, Pai querido, sobre a vida daquele ou daquela mulher que nunca mesmo imaginou que fosse se tornar uma criatura devidamente viciada. E esse também, ao qual um dia andou tão saudável, tão distante, jamais imaginou que um dia seria alcançado pelos vícios, ó Deus, ao qual ora se encontram. Mas a segunda obra divina e eterna da Tua palavra diz que eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E eu sei, Senhor, que os doentes espirituais, eles têm devidamente uma prerrogativa trazida dos céus para que possam crer que tudo é possível diante da intervenção divina de Deus. E eu aqui, nesse momento de oração, intercedo, ó Deus, para que Teus olhos de misericórdia e compaixão, Teus ouvidos, ó Deus, possam assim alcançar a minha oração. Aqui nesta seara, Senhor, ao qual intercedo, não estou buscando ouro e nem prata, mas busco a Deus dar a minha participação humana, conforme diz a Tua palavra, que nós devemos orar uns pelos outros. Especificamente, eu oro, ó Deus e meu Pai, pela libertação dos viciados. Eu oro, Senhor, por aquele que foi alvejado, alcançado, ó Deus, com o vício da bebida. E não importa qual seja, ó Deus, meu Pai, o produto desse vício. A verdade é que tudo é possível àquele que crê. E também peço a Ti que Tu venhas, ó Deus, ouvir a minha oração, para que assim possa se dar a devida obra, ó Deus, de cura e de libertação do viciado, da viciada. Sejam eles, ó Deus, em obras, ó Deus, de produtos químicos, porque sei, Senhor, que tudo é possível àquele que crê. E não importa, ó Deus, o tamanho, ó Deus bendito, e o estrago que ora tenha sido feito, ó Deus, pela cocaína, pelo crack, ó Deus, pela maconha, pelo LSD e as demais drogas sintéticas e anfetaminas que compõem, ó Deus meu Pai, esse exército de destruição diabólica. A Tua palavra diz que tudo é possível àquele que crê. Por isso eu venho, diante da presença onipotente de Deus, colocar esta oração no tribunal de Cristo, pela vida daquele que está devidamente alvejado, daquele que está devidamente abalado, destruído, sem nenhuma força e sem nenhuma possibilidade de até mesmo ficar de pé. Mas a palavra do Senhor diz que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a vida da sua igreja. E igreja são os homens que creem e confiam na intervenção sagrada, divina e eterna de Deus. E olha o que precisas tu, querido, ó Deus e querida,
é, na verdade, da intervenção divina, onipotente e eterna da pessoa de Jesus Cristo, visto que tais intrusos, eles têm total e absoluto poder enquanto não chega a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim eu oro para que aqui possa dar a minha contribuição de misericórdia e graça pela vida de todo aquele que um dia era completamente uma pessoa natural e normal, todavia tornou-se assim um transeunte, um homem viciado, uma mulher viciada, escravo, ó Deus, de todas as coisas que nunca gostaria de estar. Todavia não tem forças humanas, ó Deus, e muito menos intelectual, para que assim possa se desvencilhar das obras dos principados e potestades do inferno. O apóstolo Paulo nos ensina que a nossa luta não é contra a carne, nem muito menos contra o sangue, mas contra os principados e potestades do inferno que se instalam na vida dos homens, porquanto devemos lutar. E aqui estou eu para te ajudar, querido e querida companheira, pois que sei que não apenas um ou dois casos, mas inúmeros casos, eles recebem a interferência soberana de Deus. E não obstante, para suspender, anular ou curar o vício que ora assim está sendo deflagrado todos os dias pelos principados e potestades do inferno, como uma obsessão devidamente compulsiva, ao qual a força humana não é devidamente suficiente para deter tais intrusos invisíveis. Mas a palavra do Senhor diz: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então aqui estou pedindo a intervenção dos médicos, e esse médico dos médicos é o nosso Senhor, Salvador e Redentor Jesus Cristo. A sua palavra é fiel, ela é uma palavra infalível, pois a palavra do Senhor verdadeiramente nos traz um Salvador. E o Salvador pode claramente interceder pela sua vida, interceder pela sua situação. Quanto mais tu olhares para dentro e ver que assim estás adentrando cada vez mais no mar da vida, existe um mar de possibilidade total e absoluta da reversão, ora, da sua escravidão. E não importa se seja a bebida alcoólica e até mesmo as obras mais desconhecidas em que viciam homens, mulheres, crianças e até mesmo idosos. Mas a palavra do Senhor, ela tem nos fortalecido, pois que diz a Escritura: o que é impossível aos olhos do homem é possível a Deus. Assim, diante de toda essa declaração de poder, glória e justiça, eu desejo que você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte desta oração, possa assim entender que tudo é possível àquele que crê. E aqui nesta seara, Deus não está te pedindo o teu ouro e muito menos a tua prata, mas pede que você possa entender que há a necessidade de se arrepender. E assim esse é o discurso ao qual Deus tem nos dado como saída para todos nós e para as nossas vidas. Arrependei-vos e convertei-vos dos teus vossos caminhos e dos vossos pecados. E aqui está uma possibilidade total e absoluta de todos quantos, ora, se encontram de forma viciados nessas obras, ao qual falei, que possam se lançar diante do tribunal sagrado de Cristo, seja em sua casa, seja em seu quarto, seja assim em qualquer lugar que ora você estiver. Pois que sei que Deus é Espírito e importa que os adoradores de Deus, os que confiam em Deus, o
possam adorá-lo em espírito e em verdade. E aqui é uma seara ao qual tenho certeza que, se você abraçar a Sagrada Escritura, a pessoa onipotente de Deus Espírito Santo e a obra gigantesca, gloriosa, perpétua de Jesus Cristo, Filho de Deus, ora, meu amigo, ora, minha amiga, eu digo uma coisa para você: não há e nunca haverá nenhum intruso, nenhum inimigo que ficará de pé diante da família real, divina, soberana e eterna de Deus. E principalmente daquele que veio trazer a salvação dos homens. Por isso que é bom que você, mulher, você, homem, possa entender que a palavra de Deus, ela é uma obra de um pilar fundamental na vida do homem, visto que muitos estão sendo alvejados não apenas com vícios, mas outras malignidades. Eu aqui estou me atendo a orar por aquele que é viciado, e não obstante o vício, ali lhes são trazidas muitas vergonhas dentro da própria família, dentro do próprio trabalho, dentro do próprio casamento, dentro da própria vida, assim, terrena, temporal. E por que não dizer um nome que era tão assim respeitado, um nome que outrora tinha outra conotação, mas agora o nome foi jogado de forma a uma vergonha pública, a uma lama. Todavia, diz a palavra do Senhor, o que é impossível aos olhos do homem é possível a Deus. Porquanto, olhai, pois, para esta oportunidade e trazei, pois, aos ouvidos, ao vosso coração, que o próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja. O que eu trato aqui é que possa, diante desta oração, mostrar a você que ora se encontra viciado ou viciada, que existe a possibilidade de Deus fazer uma obra gigantesca na sua vida de forma muito gloriosa, não apenas suspendendo ou anulando os vícios, não apenas isso, mas Ele irá fazer uma vida total e absoluta de libertação e te reerguerá, te levantará, pois a palavra do Senhor diz que aquele que vem a Ele, de maneira nenhuma, Ele o lançará fora. Esta é uma oportunidade de oração que você pode vir até Deus, trazendo a sua devida humilhação, trazendo o seu arrependimento, trazendo suas lágrimas, trazendo o seu pranto. Mas eu tenho certeza, e absoluta certeza, que Deus o ajudará. Porquanto, tomai neste momento do dia de hoje esta oração em seus ouvidos, em seu coração, visto que temos um Deus soberano, divino e eterno, onipotente, onisciente, onipresente, um Deus em que não há de maneira nenhuma fronteiras para que Ele possa não assim intervir. Então, onde quer que esteja você nesse momento, não importa se está no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, no estado de Minas Gerais, se está até mesmo em Porto Alegre, ou qualquer que seja o estado do Brasil. Esta oração, ela tem poder de forma a alcançar a sua vida, e você, diante deste momento, pode muito assim dobrar os seus joelhos, se arrepender e se curvar e pedir a Deus que te liberte de qualquer que seja o maior dos intrusos, últimos e mais modernos, que eles assim cairão por terra. Nenhum intruso, nenhum principado, nenhuma obra do inferno fica de pé diante da intervenção soberana de Deus. E a palavra do Senhor diz que verdadeiramente, ó Deus, o Senhor ouvirá a oração daquele que tem o coração contrito, daquele que tem, na verdade, um desejo, uma fome, uma sede de se libertar desta tamanha escravidão, visto que são
momentos infernais que se vive sobre a face da terra, momentos em que o homem gostaria de estar devidamente lúcido, mas se lançou sobre os vícios, então foi devidamente alvejado, acorrentado e consegue apenas ver que a felicidade esteja numa nova dose, numa repetição daquilo que não passa de um laço e não passa de uma arapuca, de uma cama de gato do inferno, para aquele homem ou aquela mulher repetir novamente a sua dose de escravidão, visto que o vício é obra das trevas e não há, de maneira nenhuma, interesse das trevas libertarem homem algum. Muito pelo contrário, há o interesse não apenas de viciar, aprisionar, como também levá-lo até a própria morte. Mas aqui, nesse momento de oração, eu creio que o poder soberano, divino de Deus, certamente lhe ajudará. Porquanto não temas, posse tu nesse momento assim crer que o radar espiritual de Deus, ele está sobre toda a face da terra. Mas a palavra do Senhor diz: vinde a mim, todos vós cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É um cansaço em que só mesmo a vítima viciada pode, assim, trazer a aflição e a angústia que ora passa. Mas eu sei que em nome de Jesus Cristo, tudo é possível àquele que crê. E assim eu rogo diante do Pai, do Filho e de Deus Espírito Santo, por aqueles e aquelas que estão viciados e que foram alvejados, algemados, acorrentados e que pensam que a vida acabou. Não, a vida não acabou. Tudo é possível àquele que crê. Por isso eu renovo as minhas palavras e reforço diante do gasofilaço sagrado de Deus, pois que sei que os médicos trazem em muitos momentos o remédio para o doente. E o médico dos médicos está aqui diante desta oração para lhe trazer a devida suspensão, a devida cura, a devida libertação de todo e qualquer que seja o vício ao qual ora você está passando, pois que sei que iria enfileirar mais de 100 inúmeros vícios ao qual os homens têm. E aqui destaquei os vícios químicos, ao qual muitos estão agarrados, acorrentados, e assim sabem que só um Deus, que o Deus de Abraão, o Deus de Jacó e o Deus de Isaac, podes assim lhes trazer a devida liberdade. A palavra do Senhor, ela diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muita gente pergunta: libertar de quê? Nesta hora, os homens muitos, nem todos, estão acorrentados, estão algemados, amordaçados, humilhados pelos principados e potestades do inferno. Ainda que o homem possa estar até influenciado, mas mergulhado numa situação em que perdeu o seu emprego, o seu precioso emprego de longos anos e de muitos momentos de alegria e de felicidade, que proveu, assim, por muito tempo, a sustentação da família. Mas ora, entrou o intruso e assim o vício rompeu com a felicidade deste homem, desta mulher, desta família. Porquanto eu oro e busco em Deus que aquele que estiver ao alcance desta oração sabe que é possível que haja a intervenção soberana, divina de Deus, uma vez que para Deus não há e nunca houve e nunca haverá nenhum inimigo que não possa ser devidamente desmantelado ou destruído. O inimigo dos vícios, ele é um inimigo perpétuo, visto que procede das obras do inferno. É por isso que o Salvador diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. A igreja é o único poder entre os céus e a terra que pode deter principados e
potestades do inferno, que promovem não apenas o vício, mas a morte e a destruição de todos os seres humanos. Assim eu desejo, na seara desta oração, orar pelos viciados, por aqueles que, de forma se estão aflitos, agonizantes em suas próprias almas. Muitas das vezes não são nem entendidos, compreendidos e muito menos amados. Se puderem assim ficarem mais distantes e mais distantes, esse é o pensamento da humanidade. Todavia, a palavra do Senhor diz: chegai-vos a mim, que eu chegarei até vós. Esse é o momento que você deve, querido ou querida, que esteja no estado assim viciado ao extremo ou ao início de qualquer obra, chegue-se a Deus, faça um concerto com Deus, entregue-se a Deus, porque eu não acho que Deus irá libertá-lo. Eu tenho certeza, pois depende tudo de você maiormente do que de Deus, pois que o reino de Deus está assentado sobre a face da terra e os céus, e onde quer que exista um peregrino, um homem, uma mulher devidamente necessitado de ter a sua liberdade, de ter a sua vida de volta e se humilhar diante de Deus, eu tenho certeza, se for feito de coração e de toda sinceridade, não falhará a sua oração. Deus está devidamente ali em prontidão para receber a sua oração no gasofilaço sagrado de Deus. E não obstante, fará grande obra na sua vida, da sua família, do seu marido, da sua esposa, da criança, do jovem, de todos, dos avós, de todos quantos são alvejados e alcançados pelos dardos inflamados do inferno. E ele atira de um jeito ao qual o homem, ao qual está sem Deus, não tem possibilidade de se defender, pois que não respeita aquele que está devidamente abastado numa situação financeira, daquele que tem um cargo de destaque, seja na sua empresa pessoal, ou seja até mesmo numa multinacional ou numa grande corporação. Não, amigo, ele não respeita de maneira alguma a sua classe social, ou até mesmo o posto que ocupas dentro de uma sociedade, seja destacável ou não, pois que sabemos que muitos homens morreram não por falta de dinheiro, porque eram milionários e tinham muitos bens, mas morreram pela falta de qual assim havia a necessidade de se humilharem diante de Deus, e mesmo assim sabiam que ali poderiam se salvar. Muitos homens cerraram os lábios para não se humilharem diante de Deus. Mas o que trago aqui na minha contribuição desta oração é que você, mulher, você, homem, humilhe-se diante de Deus, humilhe-se, reconheça que você foi alvejada na guerra do mar da vida, reconheça que você foi alvejado porque naturalmente não tinha tratativas devidamente em comunhão com Deus. Então na guerra da vida foste alvejado, mas a Bíblia diz claramente que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Você é o futuro de ter uma vida devidamente em Cristo Jesus. O que basta é você se humilhar, entender a sua necessidade e seguir os passos soberanos, divinos do Evangelho de Cristo. E é por isso que Jesus disse em som bem elevado, ao qual todos, até os dias de hoje, ressoam sobre os nossos ouvidos: este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. E eu aqui estou trazendo, através desta oração, o Evangelho do Reino para você que está viciado, para você que está viciada e sente claramente que as suas forças humanas, intelectuais, cognitivas, de nome de família e dinheiro e outras obras mais, não assim irão alcançar, serem bem-sucedidas. Esse não é um trabalho para um homem, com todo o meu respeito. Esse é um trabalho para um Deus, porque não obstante a necessidade de suspender e assim curar o vício,
mas também de suspender todas as obras do mal e alcançar a salvação da sua alma. Por isso aqui eu proclamo nesta seara de oração a salvação na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para você e para todos nós. Sim, peço que Deus, nesta hora, te dê forças e você possa se lançar em oração e rogar a Deus e seja liberto e liberta e abençoado em nome de Jesus. Aqui eu encerro as minhas palavras de oração e peço a Deus que assim os ouça e você e todos quantos estão ao alcance sejam bem-sucedidos em nome de Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém, Senhor. Amém.